Paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado já pela sua atenção, pelo seu carinho, que eu tenho recebido alguns e-mails, visitas também em nosso blog. Muito obrigado pelo seu carinho e eu gostaria de te convidar só para ter um minutinho de reflexão comigo. No capítulo de número 7 do Evangelho de Lucas e no verso de número 11, nós vamos ver um texto muito conhecido e refletir um pouquinho dele. A Bíblia diz no capítulo 7 e verso de número 11, quando Jesus entra na aldeia de Naim. Quando Jesus entra na aldeia de Naim e Jesus ele se depara com uma situação muito comum, até hoje é uma situação muito comum, que é de nós passarmos por momentos de perdas, de separação, que é a morte. A Bíblia diz que Jesus ele entra depois de realizar grandes milagres, do capítulo 4 até o capítulo de número 7, você vai ver que Jesus, ele, em suas ações, em seus milagres, sempre mandando um recado aos homens. Por exemplo, quando Jesus entra na sinagoga e que repreende um demônio da vida de um homem, este homem estava dentro da sinagoga e eu fico pensando que Jesus estava mandando uma mensagem aos homens, que não adianta apenas nós entrarmos dentro da igreja, sentarmos e ouvirmos o culto e depois ir embora. Jesus ele quer uma coisa a mais do que isso, porque tem muitas pessoas dentro da igreja, mas que ainda também precisam de libertação. Tem muita gente que há anos estão na igreja, mas que ainda não recebeu. Então depois disso Jesus entra numa aldeia chamada Naim e ele se depara com uma multidão que vinha fazendo um culto fúnebre, uma cerimônia fúnebre. Era uma mulher que havia acabado de perder o seu filho. Esta mulher, ela havia perdido seu marido, portanto ela era viúva e agora ela perde o seu único filho, aquele que seria a esperança daquela mulher para que desse continuidade na sua história. Em outras palavras, eu quero que você entenda que aquela mulher estava sepultando a sua história, aquela mulher estava sepultando os seus sonhos, aquela mulher estava indo enterrar aquilo que era de mais precioso para ela. Então a multidão acompanhava, havia um culto fúnebre, uma cerimônia fúnebre, mas do outro lado, uma multidão que está acostumada a ver milagres, uma multidão que acompanhava Jesus e que sabia o que era festa, que sabia o que era alegria, porque vinha acompanhando e vendo o que Jesus estava fazendo. Mas quando Jesus ele se depara com aquela situação, a Bíblia está dizendo que Jesus se compadece daquela mulher. E a palavra se compadecer ou ter compaixão tem um significado de se colocar no lugar daquela pessoa, estar no lugar daquela pessoa. Então o que Jesus faz naquele momento é se colocar, é sentir a dor, sentir a angústia daquela mulher. Aquela mulher estava sentindo uma dor muito grande, era a dor da perda. Todos sabem, ou quem talvez ainda não passou, mas já viu, a dor da separação através da morte é angustiante, é uma dor, não tem como explicar, não dá para falar, não tem sentimento, nós chegamos a ficar fora de nós mesmos, porque a dor é muito grande. Era aquela dor que aquela mulher estava passando, porém Jesus se compadeceu daquela mulher. Então Jesus ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, não chora, pare de chorar. Eu fico imaginando que para que Jesus falasse desse jeito com a mulher, pare de chorar, é porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. Então Jesus olhou para a mulher e disse: olha, pare de chorar, acabou, você não precisa mais chorar. Havia uma multidão com aquela mulher, mas havia uma multidão com Jesus. Havia uma multidão triste, mas do outro lado uma multidão que estava alegre. Então houve um choque entre as multidões e Jesus disse: para de chorar. A Bíblia diz que Jesus tocou no esquife e conversou com aquele jovem que estava morto. É interessante porque só alguém fora de si para conversar com o morto. Mas Jesus olha para o menino e diz assim: a ti te digo, levanta-te. E o mais interessante é que o jovem levantou. O que eu quero passar para você é que talvez você está caminhando com uma multidão e triste porque você está vendo que os seus sonhos estão sendo
enterrado, ou você está indo a caminho de sepultar aquilo que para você seria o mais importante, a tua história, o teu casamento, a vida sentimental, a vida espiritual, as tuas finanças. Parece que você está indo de caminho para sepultar, mas eu quero dizer uma coisa para você: aquilo que é mais precioso para ti quando você entende que estando nas mãos do Mestre, Ele cuida. Ninguém pode sepultar os teus sonhos, ninguém pode enterrar aquilo que para você é de tão precioso. Eu estou aqui já há mais de 5 minutos falando para você que Jesus é quem cuida dos teus sonhos, é que Jesus é quem cuida da tua casa, é que Jesus é quem quer cuidar das tuas finanças. Jesus quer ser Senhor dos teus negócios. Ninguém vai sepultar os teus sonhos.